Olá, tudo bem com você do outro lado aí? Hoje estamos com ele, Aguinaldo Souza. Ele que vai contar um pouquinho pra gente hoje o lado B. Então, para você que não conhece, apresento agora. Bem-vindo ao podcast. Rafa, obrigado pelo convite. Tá um prazer estar aqui com você. Você sabe disso. Quantas vezes a gente conversou. E chegou o momento da gente bater um papo legal, um papo gostoso aqui. E, e eu me apresentar. Que bom. Bom, o Aguinaldo, dentro de inúmeras funções que a gente vai descobrir hoje, ele também tem um treinamento fantástico, que é o Alper. E vai explicar, mas eu quero entender um pouquinho antes do Alper. A gente quer entender um pouco do plano de carreira. A gente teve essa conversa aqui mesmo nessa mesa semana passada e a gente não gravou por N motivos, mas agora ele decidiu colocar em público, então acho que é uma conversa que você já vem colocando alguns detalhes na internet, o pessoal consegue acompanhar, mas Sim. hoje vai ser um grande, não resumo, mas um compilado, um bate-papo, e eu acho que não vai dar 1h30 de programa para tanta história, mas de qualquer maneira a gente vai então tentar entender um pouco essa carreira sua que é fantástica. A gente estava até com dois colegas nossos, meus no caso, e que você acabou conhecendo e se encantaram com a história, porque realmente a história é fantástica. É uma história de superação, uma história de sucesso, uma história de muita batalha. Mas para deixar mais leve o assunto, se apresenta. Então, hoje você mora em Campinas, mora no Rio, porque para quem não conhece, ele dá um pouquinho em cada no trabalho, ele conseguiu ficar um pouquinho em cada cidade aí do país. Mas queria saber, primeira pergunta assim, para quem está em casa. Quem que é hoje o Agnaldo? Pois é, Aguinaldo Souza hoje, ele é palestrante de alta performance, mentor de líderes e especialista em gestão. Tá? Hoje Uhum, estou em Campinas hoje por conta de projetos nossos que nós temos aqui, projeto de certo. família, né? Mas temos a nossa perna no Rio por conta de outra parte que está lá, então nós ficamos um pouco lá, um pouco aqui, que aí faz parte do nosso jogo isso daí, né? Nossa, que fantástico. Mas dentro dessa tônica, chegar onde eu cheguei nisso daqui, existe, como você falou, né? Existe um caminho, um deserto a ser traçado, mas que não é um deserto de areia árida, né? Daquela coisa de poeira, é um deserto de aprendizado, que é que nós vamos Legal. bater um papo aqui hoje, né? E como você sabe, tipo, então a gente vai conversar um pouco sobre carreira aqui. A gente pode conversar nesse tom? Podemos, Então né? vamos sobre Vambora, carreira? vambora, é minha Então a gente vai especialidade. começar com carreira, depois a gente vai com o pessoal, porque eu acho que muita gente que assiste, que está consumindo agora esse podcast, tem muitas dúvidas. Você tem uma porcentagem mais ou menos, dá pra gente dar um chute de quantas pessoas realmente são felizes da onde estão no Tem, não trabalho? dá, não é nem chute, porque sempre sai pesquisa sobre isso Certo. se alguém for no Google agora e olhar lá, nível de insatisfação no Isso. trabalho, você vai achar pesquisas de vários anos ali, que variam de 55%, 75%. Uma É última mais que que a eu vi, metade? 85% das pessoas estavam propícias a trocar de emprego. Meu Deus. Ou seja, eu sei muito bem que é isso, porque eu fiquei muito tempo querendo trocar de emprego também, né? E eu sei como é que esse pessoal sofre. É quando Certo. esse pessoal ele não se encontra. Ele Uhum. tá ali, ele pode estar até ganhando bem, ele pode estar até numa posição boa, mas tem um vazio que ele não consegue, ele não sabe o que que é, Nem tá? tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro e muitas vezes são N fatores, né? Sim, Que a pessoa ela precisa fazer algumas perguntas, né, para ela mesma, né? perfeito. Aí você tem um universo vasto. Eu tenho até vídeos, né, no meu canal onde a pessoa fala assim: antes de trocar de emprego, eu tenho um vídeo que fala assim. Não deixe de ver esse vídeo, né? Por quê? Porque existe análises que as pessoas não fazem, Rafa. As Certo. pessoas não fazem. É, Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, você sabe, eu fiquei muito tempo estagnado na minha empresa. Muito tempo estagnado. E essa estagnação, quando você não vê sentido mais naquilo que você faz, você parece que já viu aqueles filmes que as paredes vêm apertando, e você fala, cara, eu tenho que sair daqui, eu preciso. Eu sou uma Ferrari que posso andar 300, eu estou andando a 60 por hora. A galera vai entender um pouquinho mais quando você explicar onde você estava. Exatamente, A né? galera vai entender um pouquinho mais. E vou te Pois chamar de é. louco também, né? Pá, Vou te vai chamar de rindo, louco, né? vai rindo. Mas aí, então tá, então tu tem um processo, mas vamos começar um pouquinho antes.
Antes de entrar nessa empresa, se você quiser falar o nome, fale. Se não quiser, também tá tranquilo, tá? Mas é uma grande empresa, enfim, uma das melhores. O que você fazia? Você teve uma passagem pelo Exército também, te ensinou algumas coisas. Passei, pois é. O Exército foi um divisor de águas na minha vida. Legal. Tá? Porque até então eu era jovem, né? O Exército, você entra com 18 para 19 anos, Sim. você entra pelo Exército. Até lá você pensa que sabe o mundo e você não sabe nem nada do mundo, né? Certo. Então ali, separando joio do trigo, por que eu falo isso? Porque quando você tem assim, pai e mãe te dá o quê? Te dá educação, te dá para você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa justa, né? Não querer nada que não é seu, tudo isso eu aprendi. Ok, então isso está num nível de prateleira inalcançável, tá lá, ponto. Perfeito. Só que a tua convivência, ele te molda. O tronco você tem, foi colocado pelos seus pais, pela sua família. Isso Perfeito. tem, tá. Só que o mundo, desde a sua escolinha, que você vai lá no jardim da infância, que você começa a conviver com um amiguinho, você conversa, você vai no aniversário da casa dele, ele vem no aniversário da sua casa, você começa a ter uma convivência ali. E aí você começa a aprender coisas de outro núcleo familiar que vão te complementando também. Aí você vai para o primeiro ano, vai fazer um nível lá, nível fundamental, vai para o ensino médio, você vai conhecendo pessoas, aí tem a primeira namoradinha, aquela coisa toda, são experiências de vida, e você tem seu primeiro emprego, aquela coisa toda, você já tem tarefas para cumprir, você tem um chefe, você tem colegas de trabalho, então tudo aquilo ali vai te compondo, vai te construindo como pessoa. Perfeito. Essa é da minha vida, tá? Aí quando chegou, por que o Exército foi um divisor de águas? Todos esses atributos, tá? Eu tinha por conta de quê? De minha vivência que é o núcleo seio familiar, tudo aquilo que é o seio familiar, desde todos os conceitos de cultura familiar, isso é vivência. Convivência é aquilo que vem agregando a sua experiência de vida. É aquilo que você vai aprendendo na escolinha infantil, no seu ensino fundamental com seus amiguinhos, no clubinho que você joga bola, no judô que você vai, na aulinha de natação, você vai tendo convivência e aquilo vem somando na construção da pessoa. Tá? Então tudo isso você vai sendo construído. E aquilo foi construído. Quando eu cheguei aos 18 anos, eu era um homem já construído. Sim, e porque eu imagino assim, e você queria estar no Exército? É uma pergunta também interessante essa, né? Interessante, e é muito interessante. Você queria, você tinha na sua cabeça já com 18 anos, porque você já diz assim, eu já era um homem, porque com 18 anos você já sabia o que quer e já ter uma linha, não era isso. Não era isso. Aí, o que você escuta, pelo menos na minha época, não posso falar por eu falo pela minha época, o que você mais escutava? Ih, Deus me livre, Exército, eu tô fora. Até hoje, assim. Até hoje, principalmente assim. Os meus amigos que me ensinavam, que eu compartilhava ali e tal, e, nossa, Deus me livre, vai pro Exército e tal. E eu sei que eu tive que me alistar, óbvio. Perfeito. Obrigatório no Brasil. Obrigatoriamente, tá. Eu estava numa empresa até então, naquela época lá, e aí eu saí dessa empresa por conta de que não encaixava lá, não achei encaixe, então eu estava, na época eu estava desempregado, ponto, era assim, e ali, foi bem a época do Exército, fui convocado para servir, fui servir, ponto. Então, já me encaixei no Exército, e ali eu comecei a aprender algumas coisas, porque o Exército é uma escola, tá? O Exército é uma escola. Existe um período de transição no Exército, que é o chamado internato. Perfeito. Esse período de transição é onde você está saindo da vida civil, entrando para a vida militar. Existe uma moldagem em cima disso. Então, chega lá, rapaz, o cabelo cabeludo, chega barbudo, chega com aquele jeitão, tem aquele que fuma, tem aquele que não fuma, tem aquele de várias formas ali, de todo mundo. Tipos. Tem rico, tem pobre, é tudo uma panela só. Perfeito. Tá? Tem aqueles que vêm de carro do ano, tem aqueles que vêm de ônibus, que saem de bicicleta. Tá? Exatamente, que são... E o Exército nivela tudo isso. Nivela tudo isso. Não tem porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, nada disso. Não tem. Todo mundo agora vai cortar o seu cabelinho padrão e tira a barbinha, de preferência. Tá bom? Preferência não, tem que tirar a barbinha. E aí você vê um padrão ali, todo mundo igual. E ali eu comecei a aprender. Aí eu comecei a fazer, aquele período de transição, porque você começa a ter as instruções, né? E aquelas instruções são comandadas por cabos, por sargentos, né? Malemar vem um tenente,
Aí você começa a aprender o que é cabo, o que é sargento, o que é subtenente, o que é oficial. Certo. Né? E eu comecei a viver dentro daquele mundo ali, tá, oficial. E aquele ali eu via que... por que eu falo que é uma escola? É uma escola onde você aprende a hierarquia, a disciplina. A disciplina de coisa de horário. E é rígido. É rígido. A companhia tem que estar em forma 12:01. Não estou falando 12:00. Eu não estou falando 12:02. Eu disse 12:01. Fui claro. E ponto. 12:01 tá tudo lá. Olha... E mesmo contrariado, né? Porque também... Não, ou você vai ou você vai. Não tem... Não tem. Tem refresco. Não tem refresco. Você não vai, você vai ficar um final de semana lá para você aprender a ver a hora. Entendeu? Você vai ficar lá um final de semana na cadeia, aprender a respeitar a hierarquia. Né? As ordens. Então, exatamente. Então, como ninguém quer isso, o que custa, né? Os amigos se ajudam também, né? Os caras se ajudam. Meu, pô, cara, sabe aqueles que são já mais molegão? Pô, sempre acordei 12:00, vou acordar agora às 5 horas. Cara, vambora, tamo junto. Cara, tem essa camaradagem lá também. Tem, muito. Senão também seria meio que impossível, né? Tirar uma pessoa com 18 anos da rua, mandar cortar o cabelo, fazer a barba, e, tipo, 12:01 em forma. Se não tivesse um apoio também... Não, é a transição. E ali onde você escuta, vambora! Eu falo assim, gente, alguém gritando com você. Alguém gritando, aquela coisa toda. Vambora! É um sargento, né? Um cabo, aquela coisa toda. E vamos lá! Gente, pode ir tranquilo. Eu só quero o último. Eu só quero o último. Coitado do último. E aí vai, nossa, aí você, todo mundo quer correr, ninguém quer ficar sobrando no alojamento ali, porque tem que entrar em forma, aquela coisa toda. Que legal. E ali, ou seja, esse é o ciclo, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Esse período de internato, que é o período de mutação, que é o mais árduo. É do civil pro militar. É onde vocês têm gritaria, vamos molenga, vamos não sei o quê, vamos lá, pum. Que é o que mais aparece nos filmes. Todo mundo pensa, isso que eu tava pensando, porque no filme todo mundo é super rígido, né? É uma questão que parece que o cara tá 10 anos no exército e tá ouvindo xinga ainda. Exatamente. Você não sabe fazer não isso. É isso. Não é isso. Porque você tem um período, geralmente isso vai durar, você entrando... Vamos pegar, entrou começo de fevereiro. Certo. Você concorda que em abril você já conheceu todo mundo. Você tá lá todo dia. Você conheceu todo mundo. E ali, maio, já tá muito legal. Já tomou uma camaradagem só. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Mas sempre, tá? Você é soldado, você é sargento, falou, cumpre. O regimento e regulamento é cumprido à risca. E eu fui começando a entender esse negócio. Perfeito. Eu comecei a gostar disso daí. Porque o cabo vinha falar com todo mundo, já pá. Aquela coisa rígida. Tá? E aí, depois apresentava para o tenente, o cabo apresentava para o sargento, o pelotão em forma. O sargento apresentava para o tenente, o pelotão em forma. Aí o tenente, quando chegava, o capitão, aí vinha o capitão. Esse eu vou falar porque é meu mestre, eu aprendi muito. O capitão Sakamoto, Charles Sakamoto Teixeira Muniz. Vivo ainda? Espero que sim. Que ótimo, vai chegar até ele. Vai chegar então, até olha para aquela câmera lá e manda um abraço para ele. Ó. Olha aqui, ó. Meu eterno capitão Sakamoto, que já está reformado, já deve ser chamado como coronel, com certeza. Mas para mim, o eterno capitão Sakamoto, tá? O senhor é meu mentor, tá? Eu vou dar um abraço no senhor aí. Isso é legal, né? Esse reconhecimento lá de trás. Capitão Sakamoto é céu e terra, é céu e inferno. Jura? Céu e inferno, tá? Explica um pouquinho, o que é céu e inferno? Céu e inferno por quê? Porque ele exigia da gente. Ele exigia, ele tinha um apito que eu queria fazer, ele engolia aquele apito. Tá? Desculpa aí, Sérgio, capitão, perdão. Eu posso falar hoje, né, capitão? Mas assim, você escutava aquele apito. Era um apito. Para o que você está fazendo e corre. Vai para onde? Vai ficar em forma. Esse é o capitão Sakamoto. E tinha lá, ele tinha uma notícia para falar, ele agregava aqui, mas é no apito. Como é que ele vai chamar todo mundo? Por favor, dá um apito, acabou. É o capitão que está chamando. Porque os tenentes não chamam por apito. Certo. Não chama. Quem chama no apito, você escutou um apito, é o capitão que está chamando. Ponto. Ele é o comandante da companhia. Para o que está fazendo. Para o que está fazendo, corre. Vai. Eu tô só de toalha. Vai de toalha. E vai. O que tá. Gente, aconteceu isso. Ele participava todo mundo, ele agregava as pessoas. Você sabia de tudo, porque ele falava. Entendi. Não tinha aquelas coisas assim, que nem acontece nas empresas, tá? Tá. Fica o cara sentado no gabinete lá e nem sabe quem está trabalhando aqui embaixo com o colaborador. Há uma distância. Sim. Entendeu? Ele não, ele participava de tudo.
Aí eu comecei a gostar desse negócio. As pessoas respeitavam ele. Queria matar ele, mas respeitavam ele. Sabe por quê? Isso eu guardo e falo com ele. Ó, capitão, você vai... Eu aprendi. Ele chegava, passava assim tempo, ele dava um recado, não sei o que, tal. Mas ele sabia o nome das pessoas. Isso é fantástico. Quem não gosta de ser chamado pelo nome? O nome é música para o ouvido das pessoas. Se você quer conquistar uma pessoa, a primeira coisa, se você não conhece a pessoa, poxa, meu nome é fulano de tal, o seu nome qualquer tal, e começa só a chamar a pessoa pelo nome. Uma coisa tão simples. Simples. Tão simples, né? Mas tão... que quebra um gelo. Porque quando você fala o nome da pessoa, ela se identifica, entendeu? O seu psicológico identifica, é de casa. Sim. Porque quem Me me chama conhece, pelo né? nome Me são pessoas que são próximas a mim. Sim. Por mais que você tenha conhecido há 5 minutos. Apresenta aqui, olha, apresenta aqui com a Rafael, não sei o que. Vou lá buscar um negócio, tal, e você. Poxa, Rafael, poxa, é mesmo, Rafael? Poxa, fica em casa, parece que conhece há 20 anos. Fica íntimo, né? E ele chamava. Só que ele chamava uma companhia pelo nome. Mas vocês tinham no uniforme nada. Apesar Tinha, que aquele cara de toalha não tinha, né? Ele tinha que saber o nome, né? Inclusive, porque ele só deu uma bronca porque o cara de toalha tava no banho no momento, né? Tinha, mas ele falava o nome. Ele sabia. Ele falava o nome. E se ele era capitão, ele tinha uma carreira grande, então ele passava várias turmas na mão dele. Sim, então ele sabia o nome de também, sabia. Inúmeros. E aí o que acontecia? Praças. O que é praças? Praças é de cabo, sargento e subtenente, são praças. Oficiais é de aspirante a oficial, são tenentes, né? Tenente, capitão e oficiais superiores, que são major, tenente, coronel, coronel. Perfeito. Então, praças almoçam no rancho, oficiais almoçam no cassino. Cassino e rancho. Cassino e rancho. Aí já é uma diferença. Que não deve ter nada a ver com cassino, né? Porque muita gente também. É cassinos oficiais, mas é o restaurante. É o restaurante. Okay. Então o que acontecia? O capitão Sakamoto, ele almoçava no cassino, óbvio, com os oficiais na hora do almoço. E a gente almoçava no rancho. E aí terminava de almoçar, os oficiais saíam na hora do almoço, né? Vamos batendo papo, vamos conversando. O que ele fazia? Ele saía e ia vir na nossa mesa lá conversar com a gente. Rafael, como é que tá a comida? Olha, capitão, tá daquele jeito, né, capitão? Tá, mas tá legal, tá bom. Ah, tá bom. Tá bom mesmo? Tá bom, tá bom. Ó, capitão, tá. E aí, como é que tá? Como é que tá? Eu por coincidência, eu entrei no exército com uma enfermidade. Sim. Tinha acabado de fazer uma cirurgia. E aí ele sempre falou assim: como é que tá a cirurgia? Como é que tá? Tudo bem? Quer dizer, ele se preocupava com a pessoa. Ele se preocupava. Tá conseguindo fazer atividade física? Se sentir desconforto, não faça. Se apresente na enfermaria. Educação física é uma coisa que é sagrado no exército. Você não pode. Sei lá, só se a mãe morrer, você não faz. Entendeu? É assim. Então, você tem que ter justificativa, tem que ter laudo médico, senão você tem que fazer. Porque é a preparação do corpo, o corpo para combate, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Então, o capitão chegava lá, e você, fulano, como é que tá seu pai? Seu pai tá bem? Seu pai melhorou? Tá. Ah, que bom, tá certo. E fulano, como é que tá? Sua avó já se recuperou? Tá tudo bem? Tá tudo... Nossa, que mente, né? Que mente, né? Pra guardar uma companhia inteira e saber o problema de cada um. Não, ele sabia. Outras pessoas que procuravam ele, eu posso ir porque deu um problema lá em casa. Então ele ligava isso daí, né? Eu penso que foi dessa forma. Né? E aí, ou seja, ele sabia isso. E aí ele defendeu, ele ia lá no cara da linha do rancho, né? Eu até lembro desse dia. Todo mundo fala, pô, só tá todo mundo comendo asa aqui. Ele chegava assim: põe carne pra minha companhia. Se ficar dando asa, eles vão ficar voando na parte da tarde. Todo mundo ia lá, pegava peito, pegava coxa, sobrecoxa. É uma alegria. Então, esses pequenos gestos que ele fazia, ele agregava as coisas. Ele exigia, na hora da instrução, ele exigia perfeição, ele exigia que o polegar esteja assim, deu um grito lá com o tenente para olhar o meu dedo. Pô, você vê que coisas que aconteceram há mais de 30 anos, e eu lembro até hoje. Isso que eu ia te perguntar, hoje depois que passou a vivência, você tinha 18 na época, 19, enfim. O jeito que ele liderava aquela companhia, você entendeu, com toda certeza. Você conseguiu e consegue replicar até essa maneira. E essa é a pergunta. É muito difícil também, para quem não tem a instrução correta, ou para quem, vamos dizer, seja mais leigo no assunto, de não inverter essas coisas. Porque do mesmo jeito que ele te defendia, que ele perguntava sobre a sua cirurgia, que ele te poupava algo tão sagrado que a educação física, ele era muito justo. O que é dele, eu preciso de você em forma, eu preciso de você treinado, eu preciso de você isso.
mas ao mesmo tempo eu consigo ter um acesso, eu não preciso ser um carrasco com você. Sim. É bem aqueles filmes, né? Eu não preciso judiar de você até que você entenda o Sim, que eu mas quero. judiava. Não, judiava. Mas judiava. Mas o legal Mas é nós que é merecíamos meio também. que bate-a-sopra, né? Meio que tipo... É o bate-a-sopra. Bate-a-sopra, bate-a-sopra. Mas isso não é só dele. Os líderes precisam ser assim. É exatamente o que eu ia chegar. Por que acontece hoje nas empresas? São os líderes fracos. Talvez nós vamos chegar ainda mais para frente. Sim. Né? Eu vou finalizar isso daí. Sim. Tá? Mas nós vamos chegar nesse ponto. Então só grava Mas isso daí. é a relação que a gente quer fazer relação do exército com você com 18 Exato. anos e agora ajudando a galera a melhorar na carreira e pegando ensinamentos que Exatamente. Então, são eternizados, né? Daqui, nos próximos 20 anos vai ser a mesma coisa. eternizados. Você usa isso para a vida. O exército para mim foi uma escola para a vida. E ali eu vi aquele ambiente de hierarquia, de disciplina, de respeito. Né? Você tem... que nem a AMAN, que forma os oficiais, Academia Militar das Agulhas Negras. Aquele cara que se formou em primeiro lugar e aquele cara que se formou em 40º lugar, existe uma escala. Aquele cara, eternamente, ele vai estar sempre na frente do outro. Nossa. Eternamente. Eternamente. Na vida militar, óbvio. Sim, sim, né? sim. E aí, nas promoções, ele vai ser o primeiro. E se os dois são capitão, ele é o que comanda. Se os dois chegarem na major, ele é o que comanda. Por causa do que ele fez lá atrás. Porque ele é o chamado mais antigo. Sim. Porque ele fez lá atrás. É eterno. Eu saí na academia em 10º lugar. E eu digo da posição mesmo, lá atrás, que eu digo o que ele fez lá atrás, qual foi a qualificação dele lá atrás. Exatamente. O resto da vida vai persegui-lo. Vai perseguindo. Então, vou dizer que a gente tem 50 lugares, o número 50 vai ter que passar, vai ter que ir para 49 se ferrar, teoricamente, então não, né? 49 passar para ele ter a chance dele. Ele tem os méritos dele também, óbvio. Mas acontece que se ele é um formado, se ele é capitão, se ele é coronel, mas se os dois for coronel no mesmo setor, quem comanda é ele, porque ele é mais antigo. Porque ele ficou numa posição melhor e ele sempre vai sobressair. Então, conclusão, não dá para fazer de qualquer jeito, não é só se formar. Não é só se formar. Você tem que ter uma posição, óbvio. Sim. É óbvio. Eu vou falar uma coisa para você aqui, tá? Uhum. O lanterna que se forma na Academia Militar das Agulhas Negras... Não é um coitado. São 412. O 40º, se eu posso falar assim, dá baile em muita gente. Porque esse cara, para chegar lá, meu amigo, ele ralou, ele estudou tudo quanto é matéria. Ele é um cara craque em mecânica, craque em física, química, físico-química. Só que a régua dele é bem diferente do que tá aqui embaixo, né? Então, é outro jogo, né? Eu costumo ter uma frase que eu costumo brincar que é outro bolo, outro parabéns, né? Então ele já tá num outro nível que ele tem que concorrer entre esses altas performances. Exato, mas um dia esses caras saem. Esses caras depois eles reformam, tá? Aí esses caras falam, peraí, eu fui convidado para administrar um hospital. Ele vai dar um show. Acabou. Eu fui convidado para administrar uma empresa de pneus. Ele vai dar um baile lá. De novo, a gente está voltando para o mundo civil para o mundo corporativo, com aproveitamentos de um mundo militar. Né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Exatamente foi isso que aconteceu comigo. Eu saí de lá, assim, meio que, poxa, que legal. Poxa, que legal mesmo. Poxa, militar, tal. Aquela coisa começou, aquela semente que foi plantada, começou a florir. Aquela coisa do respeito, da hierarquia, aquilo ali ficou muito forte, tá, sabe? E ali que ele ficou. E aí, como Deus falou assim, como você, a sua vida não é militar, eu vou te colocar numa posição semelhante. E aí, meu amigo, a gente conversando ali, já falamos, naquela época, 1984, grandes empresas, tal, era sempre, tinha muito militar nativo. Quiçá Infraero, né, que é onde eu trabalhei, que era do Ministério... revelado aí, ó. Ministério da Aeronáutica. Era antigo Ministério da Aeronáutica. E ali, fui lá, eu entrei lá. Pode ser que algum louco, só uma deles aqui, pode ser que algum louco não conheça, mas a Infraero é a empresa que administra aeroportos. Empresa que administra aeroportos. Perfeito. E ali, ela era um monopólio na minha época, em 1984. Hoje já não mais, por questões que mudou o sistema. Mas na época, ela era comandada totalmente por militares, desde os seus encarregados, seus gerentes, superintendentes, era só militar nativo, da reserva. Ou seja, eu saí de um exército e entrei para o outro. E ali, logo quando foi apresentado pelo coronel Blair, na época, né? Ele foi apresentado para eu e mais 3 colegas. Ele já chegou para nós, já deu a nota. Ó, se quiser usar barba, trate, roupa, tá? Roupa sempre limpa na segunda-feira, vim cá. Cinto limpo. Sim, senhor. Eu falei, bom, saí de um exército, entendeu? Tá tudo certo. Pra mim, tá tudo beleza. Tô acostumado. Beleza.
E ali eu comecei a ver o mesmo cenário que eu via no Exército. Que legal. Tá? Eu entrei como soldado raso, lá, né? Tá? Auxiliar de serviços gerais. Que ótimo. Tá? E com orgulho, né? Com orgulho. Eu me pagava bem, eu estava precisando de emprego e estava no lugar Era o mesmo legal. caso que a empresa anterior. Não era. Eu acho que você se identificou com a forma de ser administrado, mas ainda não era, obviamente, para um cara que acabou de ser de uma corporação, num batalhão, uma coisa, Exato. se viu como auxiliar de serviços Gerais. Aquela roupinha marrom, bota. Meu primeiro Isso horário é foi legal, de- porque vai ter muita gente que tá nessa posição nos vendo, né? Sim, Que tá exatamente. começando, ou acabou de ser do exército, ou vai entrar no exército. Se entrar no exército, ó, já fica as dicas aí, Fica as mais, dicas, fica as várias dicas aí. dicas. Né? Aproveita a escola, E Exército, aproveita, mas assim, apitou, corre. É o que ficou na minha mente. Então, pelo menos é do estilo do capitão. E aí é o seguinte, quando eu entrei lá como auxiliar, aí eu via lá os conferentes. Eu entrei para lá no aeroporto, mas não na área VIP do aeroporto. Estava lá no porão, no terminal de cargas, né? Eu fui direto. Jura? Terminal de cargas. Serviços gerais, é que deve ter vários tipos de serviços gerais no aeroporto, né? Não, era o cargo mais ralo que tinha lá não. E você tinha uma roupinha, tipo Tinha assim? roupinha Mentira. marrom. Roupa marrom, era o jaleco marrom, calça marrom, aquele sapato, aquela bota, né, preta, duas Pra que luvas. aquela bota? Né? Não, é porque você trabalhava dentro do armazém. Ah, com podia carga, cair alguma coisa Podia cair no pé. alguma coisa. Era Mas não tinha capacete, não, né? A roupa era um EPI, praticamente, não tinha capacete. Que bom, imagina, só faltar o capacete aí pra você um Playmobil trabalhando. E ali eu já começava a falar assim, meu Deus do céu, eu com um mês já queria ser promovido. Não, Entendi. Mas eu queria ser chefe. Mas isso que eu ia te perguntar, você entra, como é que você consegue, tudo bem, entra no aeroporto, entra na Infraero, entra como serviços gerais, entra dentro de um porão, como que você consegue ver luz nisso? Porque você poderia, como acho que a maioria das pessoas, já ter pedido as contas. Tipo assim, nossa, acabei de sair do exército, duas situações. O que te leva a você, eu imagino, e você, por favor, me diga se é um fato ou não. Primeiro, se identificou com um modelo da situação. Então, como era de militares na reserva, você, ok, então vou ter uma certa facilidade, porque eu sei cumprir ordem, eu sou organizado, eu sou isso, eu sou aquilo, como você mesmo disse. Mas como dentro do terminal de carga, eu imagino, porque hoje você vê a transformação, eu vi algumas fotos antigas, porque até eu nasci em 84, você já estava lá, então eu vi uma foto de quando nasci, teoricamente, no aeroporto. Para hoje é outro mundo, é outra situação, é tudo diferente. Mas naquela época, imagina, qual que é o horário que você fazia lá? Eu comecei entrando das 11 às 7 da manhã, madrugada toda, madrugadão. Madrugada toda, num porão. Quer dizer, você não via nem a galera durante o dia. Você via só, sei lá, é o que você falou. Eu tinha minha equipe lá. Sim. Eu tinha minha equipe ali, e ali tinha lá os conferentes. Perfeito. E tinha o oficial de dia. Né? Oficial de dia. O oficial de dia, que era o chamado subfiel. 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 Por que fiel? Porque é o fiel depositário, né? Fiel Entendi. do técnico. Então, o nome daquele tenente, vamos colocar assim, é do subfiel. E eu ficava... Então ele que era a luz, porque você não conseguia ver o mundo de dia mesmo. Eu quero ser aquele cara. Ah, começou com o sonho de Não, ser eu queria ser cara. o Capa Azul, porque o Capa Azul era o mais próximo nosso, né? Capa Azul. O Capa Azul. Eu falei, pô, eu quero ser esse cara. O que o Capa Azul fazia? Nada, ele ficava com uma capa azul, com uma pranchetinha só ali. Vocês dois ali, pega aquilo ali. Vocês dois ali, só ali. Não botava a mão em nada. Eu falei, quero ser esse cara, velho. Pô, tô que nem aqui, né? Com todo respeito àquela lá. Sim. Mas assim, o que aconteceu? Ficamos lá, tudo. Madrugada. Das 11 às 7. 11 às 7, 11 às 7, 11 às 7. Saía que hora de casa para chegar 11 horas no aeroporto? Em 84. Saí umas 9 e pouco. 9 e pouco. 9 e pouco, daí a pé, pegava um ônibus, aquela coisa toda. De ônibus. Ia de ônibus, ia lá na rodovia que eu morava ali, né? No Jardim do Lago. E aí, de noitão, eu saía lá, pegava o ônibus ali, na rodovia Santos Dumont já, passava o ônibus ali. Então você saía meio que de a pé para... Saía de casa a pé e até... A rodovia, pegava na rodovia. Pegava na rodovia e vinha pra cá. Vinha pra cá, chegava aqui. Era vontade de trabalhar mesmo, hein? Não, era o que tinha pra hoje, né? Era o que tinha pra hoje. Era o que tinha pra hoje, vamos lá, vamos trabalhar. Mas é aquela coisa, quando me propõe alguma coisa, eu vou até o fim, tá? Perfeito. Eu vou até o fim, porque tem coisa que não desce, não engasga, mas não adianta, eu nem começo.
Isso que é legal. Eu não Você começo hoje porque tem esse filtro ou sempre teve esse filtro? eu acho Porque que eu esse sempre filtro é legal, tive. né? Eu acho que eu sempre tive. Só que depois, lógico que você se aperfeiçoa, né? Perfeito. Você se aperfeiçoa. Então, é, Até porque saber dizer não pra alguma coisa e até para suas imitações é fantástico, né? isso é fundamental. Isso aí dá uma palestra de 4 horas, o saber Com dizer certeza, não, né? exatamente. Mas só para pontuar Para aqui, pontuar. que a galera vai começar a seguir, a galera que já te segue vai querer mais desse conteúdo. Você vê quantas pílulas que a gente está dando aqui de vivência. Isso é uma vivência, não é uma história. A gente está contando uma história sobre algo que aconteceu. Uma Uma história vivência, uma verídica. experiência. Uma experiência, exatamente. É isso que eu gosto. Então, nesse contexto desse, eu queria ser, aí eu conversava com os meus amigos que eu queria ser promovido. Eu era alvo de chacota, né? Eu era alvo de chacota, porque eles estavam lá há muito mais tempo do que eu. Um ria pro outro, aqui, ó, acabou de chegar, quer ser promovido. Ah, esse cara aqui, Com ó. um mês, né? O cara tá lá, sei lá, 2 Não, anos, 3 anos da mesma função. Mas Mais. falou, Nossa. cara, faz 5 anos que ninguém é promovido aqui. Ah, foi isso que você viu? Essa foi a frase. Bem animador, né? Faz 5 anos que. E quando alguém é promovido aqui, é lá na administração, lá em cima. E lá os caras estão marcados. Calma, você é novinho, você vai ver como é que a banda toca aqui. Nunca escute isso pra você. Ninguém. Geralmente são os fracos que falam isso. Fortes é blindado. Eu fui blindado nessa. Eu falei, não. Legal. Sabe por quê, Rafa? As pessoas precisam aprender isso hoje. Isso não muda. Você cria o seu espaço. Aquela empresa não tem vaga. Cria vaga para você. Tá, se alguém estiver curioso, me pergunta. Como é que faz? Como é que você cria o seu espaço? Como é que você cria a vaga na empresa que você quer? Olha que legal isso. Existe isso daí. Tem técnica para isso. Tem técnica para isso. Muito interessante. Você cria o seu espaço. Sabe por quê? Porque o déficit está muito grande hoje. A deficiência está muito grande e a tendência dessa deficiência é aumentar. Tá? Mas ali, voltando, eu queria crescer. E a turma falando, ela chacota, não sei o quê. Não, você colocou na sua lista assim, apoio dos amigos, Zero. Aí o que acontecia? Luz do dia, zero. Você tem que entrar no vácuo, você tem que buscar aval, você tem que ter estratégia, você tem que ter um planejamento. Como é que eu vou chegar lá? Eu quero crescer. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou ficar quieto fazendo o que todo mundo faz, eu vou ser mais um. Eu tenho que fazer o que eles não fazem. Perfeito. O que eles faziam? Chega a madrugada. Geralmente tinha pouco voo, tinha muita coisa para conferir, aquela coisa de não tinha nada. Chegava lá, estava vazio. O que a turma fazia? Jogar dama, ou você dormir, era permitido. Tranquilo, não tinha serviço. Tá? O que eu ia fazer? Os chefes ficavam lá na cabininha deles, na sala deles lá, e tudo, fazendo, conversando. Às vezes tinha 2, entendeu? Uhum. Tinha turno que tinha 1, tinha turno que tinha 2. O que eu ia fazer? Eu ia limpar a sala do chefe. Olha isso. Eu chegava lá, pegava pano, começava a limpar, limpava a mesa, limpava as estantes, limpava a parede, só que eu aproveitava para aprender. O que você está fazendo? Isso daqui assim. Como é que faz isso daí? Poxa, o meu crachá ele é verde com o número 1, estou vendo que o seu é vermelho, o número 3. Por que tem essa diferença? Não, isso aí por causa da função sua, isso aqui por causa da minha função, tal. E para essa sua função, teve que estudar? Como é que você chegou? E o papo vem, papo vai, e vai rolando. E eu ali, ó. Trabalhando, né? Dando para receber, literalmente isso. Eu tô vendo ali AWB, o que é? Não, isso é conhecimento aéreo, é como se fosse um registro, tal. Poxa, que interessante isso daí, né? É bom de saber essas coisas. E você sabe, quando a pessoa vê que você quer aprender, eles gostam de ensinar. Eles gostam de mostrar que eles sabem. Eles se sentem valorizados. Todo mundo gosta disso. Agora, quando ele vê que você está querendo só sacanear, fazer pergunta ao Léo... É perceptível, né? É perceptível isso. Ou quer puxar o saco, muita gente pode falar puxar o saco. Deve ter ouvido isso aí de monte. Falaram isso a turma, né? Sim. Aí eles me chamavam lá. Aí eu tive meu primeiro apelido lá. Ao Subfiel. Subfiel. Porque eu ficava muito na sala deles. Eu ficava muito na sala deles. E aí fui transferido para o turno do dia, porque de noite você não vê ninguém, né? Sim. Pro turno do dia, a turma do escritório, da administração, eu já trabalhava também. Pá. E aí o coronel, que é o nosso gerente, ele descia para o armazém, de mão para trás, mesmo aqueles militar coronel aviador da reserva. Anda de mão para trás, assim. Né? Assim, né? Aí todo mundo via. Aí, logicamente, né?
É o homem, é o homem, é o homem, é o homem, é o homem. Finge que eu tava é o homem, é o homem, é o homem. E o que eu fazia? Eu ia em direção a ele. Todo mundo louco. Louco. O Pô, subfiel louco. aí o que acontecia? Eu ia até ele lá. Tá. Eu não sei se eu faria isso hoje, mas tudo tem o seu momento. Ali era o momento. Perfeito. Isso é interessante também saber, né? Eu tinha que me apresentar, não podia ser mais um. Ele não ia me enxergar. E olha como foi importante essa iniciativa, essa atitude que eu tive. Eu arrisquei. E muitas vezes, para você ter o sucesso em alguma coisa, você precisa arriscar. É agora ou nunca. Você tem que arriscar. Então, eu arrisquei. Eu fui até ele e falei, olha o que foi que eu falei para o coronel. Imagina. Com 20 anos de idade, sem Mas noção tava nenhuma. com um pouquinho de medo por dentro, não tá? Ou você tava confiante naquela época? Olha, eu não sei se eu estava confiante, porque se eu não tivesse confiante, eu não ia. Eu estava confiante. Só faltou colocar a mãozinha pra trás igual dele e Olha, né? Mas é óbvio. E aí que você falou, pelo amor de Deus? Eu tava inconsequente, isso sim. Que Aí eu cheguei e falei assim para ele, imagina, coronel, bom dia, coronel, tá, eu sou Aguinaldo, tá. Eu só queria me apresentar para o senhor, falar para o senhor que eu não gosto do que eu faço. Meu Deus, se fosse pro Ele coronel. olhando para mim. Mas o que tem que fazer, eu vou fazer bem feito. Eu só gostaria se tivesse uma oportunidade de uma promoção que o meu nome fosse lembrado. Ele olhou para mim, tá bom. Nossa, você poderia ter sido demitido Na naquela hora. Na hora. Porque o coronel podia falar, você não gosta, então por gentileza. Por gentileza, o senhor está desligado. Ele poderia ter falado isso. Sim. Mas eu fechei quando eu falei assim, mas tudo que tiver aqui. Quer dizer, mas você mostrou assim, depois a minha atividade, eu vou tinha, fazer. né? Você não vai se preocupar comigo, tudo que tiver aqui eu vou fazer bem feito. Sim. Tá? Eu só queria que meu nome fosse lembrado numa oportunidade de promoção. Eu acho que você fecha e era uma verdade. Era uma verdade. E aquilo era uma verdade, não Exatamente. era um papo, né? Você estava fazendo. Eu vou voltar a falar o que eu falei de agora de pouco. Quando ele vê sinceridade em você, ele vê. Sim. O militar ele conhece as pessoas. Ele lida com isso, ele nasceu para isso. Ele vê que você está ali sincero, que você está. Ele fala, pô, esse cara vem falar comigo. Ninguém vem falar comigo. Poxa, que é esse cara ousado? E eu sei que depois ele me falaram isso. Ele foi falar. Vocês conhecem o tal do Aguinaldo? Ousado ele, hein? Falou pro subfiel. E é um elogio, né? Eu vi Foi um isso no elogio. Coronel, sim. Ou seja, eu me apresentei, eu dei meu cartão de visita. Preparado você estava. Preparado. É óbvio que os meus amigos, Lógico. cara, Imagino. não sei se eu posso falar, você cuidado, você vai Isso é uma proteção. É legal você falar isso, que muita gente passa por isso também. Né? passa. Muita gente não quer crescer com medo de perder os amigos. Com medo de perder que aquele. você tem de monte, Rafael. Entendeu? Muita gente que tá ouvindo a gente agora fica assim, puxa, mas a Maria vai ficar lá e o Francisco, que é meu amigo. Eu entrei na empresa com esse cara e eu só recebi promoção. Ele me continuou. ajudou. O dia que ele falou bem de mim foi quando eu fui promovida. Não foi por causa dele, foi porque o outro falou bem. Nada a ver, né? Tipo, Não é. as pessoas são promovidas por Por causa. mérito. Por mérito. Mérito. Não existe esse. Tem Quer de dizer, tudo. tem de Rafael, tudo. tem de tudo, né? Mas assim, em seu grande porcentagem, as empresas, vamos dizer empresas sérias, então, corporações sérias, Sim, sim. elas veem as pessoas que têm esse mérito, têm a capacidade, principalmente, de poder alcançar os objetivos. Mas muita gente se sabota nisso. Você vê nas amizades. Então, por isso que é interessante sempre essa ligação de como você se blinda também. Porque você ainda tem 20 anos. Tenho 20 anos. Você ainda tá com 20 anos e já fez muitas coisas. Se apaixona lá pelo estilo militar, Uhum. vai trabalhar de madrugada. Eu quero lembrar vocês que em 1984 você sair de a pé do Jardim do Lago, que é de Campinas, para você ir para Santos Dumont, pra você pegar um ônibus, pra você chegar lá com uma equipe de 3, 4 pessoas, dentro de um... Ruas desertas. ruas desertas. Dentro de um aeroporto que era aquilo, que era, enfim... Uhum. E ver uma luz e querer uma promoção, entendeu? Isso você tem que estar muito entusiasmado. Aí legal, aí você consegue um fato inédito que ninguém conseguiu. 5 anos na escuridão, você foi pro dia. Não sei quanto tempo durou 8 essa meses. transição. 8 meses. É. Tá, 8 meses você já vê a luz do dia. Aí você já tá com quem você quiser se ver. Já trocou, teoricamente, não sei se trocou de roupa ou não. Tava com o jalequinho marrom ainda. Nada. Eu fui para ter o jaleco. Porque o que acontece, tá? Eu me apresentei para ele, para o coronel. E aí passou um tempo, coisa de um mês e pouco, assim. Acho que foi em outubro.
Aquela mesma cena, ele entrando no armazém, como ele fazia todo dia, fazia aquela vistoria, depois voltava pra sala dele, fazer o trabalho dele lá. Então ele te deu um mês de gelo, no mais falou com você um mês. Não falou mais nada, eu fiquei na minha. Ele já tinha sua informação. Já tinha. O militar não esquece. Porque ele viu diferencial naquela pessoa. Depois, nos anos que me ensinaram, eu também, quando eu vi o diferencial numa pessoa, inclusive até fiz uma gravação, que eu faço gravação e coloco ali, sobre isso daí também, como você preparar um líder, como você perceber potencial numa pessoa da equipe. Nossa, que legal. E aí, lógico, ele tinha aquilo ali gravado. Pô, eu entro no terminal, o pessoal fica tudo ali, até fogem de mim. E do nada vem e se apresenta para mim. Isso marca eles. Esse cara tem um diferencial. Esse cara é ousado. Esse cara é agressivo. Esse cara quer algo mais. Vamos pensar. Porque senão ele podia ter me demitido. Ah, o senhor não gosta do que você faz? Você falou. Sim. Tchau. Tchau por quê? Eu tenho uma fila de gente querendo entrar aqui. Com certeza. Né? Com certeza. Mas ele falou, peraí. Esse cara tem brilho no olho. Tá? E aí diferencia isso. De pá, como diferencia. E aí ele veio, mesmo cenário, ele chegou lá na ponta e fez assim, ó. Não, agora é sério. Eu gelei, eu esquentei. Exatamente. Aí os amigos, o que você acha que os amigos falaram pra mim? Ai, Renato, foi bom trabalhar com você. Não falei, vai, trouxa. Pi! Vai, eu fui. Só que agora. Cara, a galera ficou 30 dias esperando esse momento, né? Só pra te falar que você se ferrou, né? Não, porque ele me chamou, não sabiam, né? Não, sim, mas eles ficaram um momento, né? O burburinho do café. Esse cara vai se ferrar uma hora. Isso, o cafezinho dos caras, por mais amigo que seja, eu falei assim, olha... Eu já tinha apelido. O Aguinaldo é tão legal, mas que pena que vai sair da empresa, né? Ele foi mexendo no vespeiro. Mas sabe o que é isso? Exatamente. Mas sabe o que é isso? Quando você quer ser alguma coisa, que eu também ensino isso nas minhas palestras, você precisa já sentir já como é aquela pessoa. Olha que loucura. Existe um treinamento que eu tenho que chama-se autoridade e empoderamento. Perfeito. Esse treinamento mostra assim que quando você, o que você quer ser? Poxa, a vida que ela tá, pô, quero ser o gerente de departamento. Então se comporte como ser. Faça com que as pessoas já vejam você como se fosse já o gerente de departamento, o superintendente da área, o chefe entendeu? Se comporte como ele se comporta. Sim, conhecimento. Fale como ele fala. Age como ele age. Entendeu? Faça com que as pessoas já te vejam como se você já estivesse lá. Foi o que eu fiz. Tanto é que o meu apelido virou Subfiel. Subfiel. Entendeu? Porque na hora do café, na hora da noite, eu ia junto com eles. Ficava ali, ficava conversando. Eu não ia ficar com a turma. Sim. Eu ia ficar com os chefes. E aí ele me chamou. O que ele falou? Foi em outubro. Imagino. Ele falou: o militar, ele não perde tempo. Ele não fica com fedor. Ele chegou pra mim e falou: ainda bem que ele não apitou pra você, né? Mas eu já tava lá. Ele falou pra mim o seguinte: olha, vem cá, vai ter um concurso mês que vem, preste. Muito obrigado, vou me inscrever agora. Ponto. Acabou. Ponto. Acabou. Fui, prestei, passei em primeiro lugar. Primeiro lugar, volta, olha que legal. Eu guardo muito bem as coisas. Volta. Você deve ter feito uma questão danada de ser o primeiro lugar. Porque você já vinha da escola. Não, só tinha uma vaga, meu amigo. Eu tinha que ser o primeiro lugar. Olha que legal. Só tinha uma vaga. Então... No concurso interno lá, para promoção, para ser conferente. Para ser o capa azul. Capa azul. O capa azul. Sonhado, capa azul. Eu sonhava com aquela capa azul. Eu vou ser chefe, eu vou mandar agora. Esse era o meu pensamento. Né? Que legal. Sim. Eu vou ser chefe, eu vou falar. Lembrando que você tinha 21. Eu vou, 21 anos. Eu vou ser um sargento no exército agora, olha só. Que fantástico. E aí você vai lá e passa em primeiro, passa pelo lugar. E aí, meu amigo. Então daí você ficou até hoje, com certeza, tipo capa azul. Foi isso que aconteceu. Você gostou tanto daquela capa azul que você sossegou. Sosseguei. Não, mais ou menos assim. Eu fui curtir o momento, né, cara? Cheguei lá. Lógico, arrumei inimigo pra todo lado. Né? Tive só uns 2, 3 lá que continuou. Pô, foi legal. Mas 80% da equipe que tava lá virou a cara. Isso acontece mesmo. Acontece. Virou a cara. Porque você sai bem por cima, que eu sei que você tem uma linha de estudos fantásticos sobre isso e vai ensinar. Inclusive, você tem que ensinar a galera como lidar com isso. Porque pra você teve que aprender sozinho.
né? Sim, Fora, apanhando. mas eu acho que vem muito daquela base também familiar que você teve, daquela base de convivência, da vivência do militar, te Tudo. ajuda, né? E muita gente Ajuda. não teve isso também, né? Então tem que. Sim, E é sim. possível criar isso? Essa é a pergunta. Você consegue se blindar com isso também? Se Você, moldar dessa maneira? dentro da minha história, eu tive uma experiência, porque graças a Deus eu não jogo tempo fora, né? Perfeito. O tempo foi no exército, foi onde eu aprendi como é que Uhum. lida com a coisa. Tá. Depois eu voltei para o mundo civil, e aí, Uhum. lógico que eu estava dentro de um ambiente até militarizado, Certo. com os mesmos regramentos, com as mesmas normas, com as mesmas disciplinas. Então, aquilo ali só foi me forjando, me moldando. Porque o sistema é Ministério da Aeronáutica, só tinha militar. Perfeito. Ok. Mas cada um tem sua jornada, cada um tem sua história, cada um tem sua experiência. Uhum. Tá? Isso é possível quando a pessoa quer crescer, quando a pessoa entra num trabalho que seja qualquer que seja empresa, ou ele se dá muito bem com aquilo onde ele está e fica satisfeito, estou aqui ganhando meu salário, faço meu servicinho, deu minha horinha, vou embora, tá tudo certo. Ok, tudo bem, ele está feliz, tá bom. Mas sempre tem aqueles que falam, poxa, eu quero ganhar mais, poxa, eu quero crescer, eu quero ser um gerente, eu quero ser um supervisor, eu quero ser um coordenador, pô, vou aumentar meu salário, pô, vou poder trocar de carro, pô, vou casar agora, vou poder ter um meu apartamento. Então, o cara tem uma história, um planejamento de vida, e ali ele se molda no cenário dele. Sim. Tá? E aí essas coisas, por exemplo, da galera do trabalho virar a cara não faz tanta importância. Não que você se tem importa. seu plano de vida, você se importa. Você se mas importa, você, tem você não é de ferro, mas você, assim, você tem uma linha a ser seguida. Você tem Eu uma acho linha a que é o ser planejamento. seguida, é Né? o seu planejamento de vida. Adoro os meus amigos, mas eu preciso seguir meu caminho. Torço para que eles encontrem o caminho deles e sigam o caminho deles. Mas esse é o meu caminho, eu tenho que seguir ele. Isso é perfeito, né? É isso que eu quero. Se aqueles, que nem eu falei, teve 3 que me aplaudiram, então, fomos grandes amigos. Sim. Teve uns que falaram, tá tudo bem, ué. Tá tudo bem. Até por falta de capacidade deles mesmo de digerir essa informação, né? Sim. De entender. Não vamos dizer inveja, mas é assim, a pessoa se colocou naquela posição. Se colocou. Com certeza, não ocupo. E se ela também tivesse vindo te perguntar o como e o porquê, você explicaria naquele momento? Pô, cara, como é que você conseguiu? Pô, eu ia falar natural. Eu me apresentei, eu falei, pô, ele lembrou de mim, tipo, concurso, com certeza vai ter outros, tá? Fique preparado. Caiu tal coisa no concurso. Exatamente. É legal. Agora essa camaradagem, né? Exatamente. Mas é o esforço pessoal, de novo, que volta pra E agora você se aproxime das pessoas que podem te ajudar. Não fica no meio do rebanho. Vai perto do pastor para ele te ver e falar, opa, tem um cara, tem um diferencial aqui. Sim. Foi o que eu fiz. Só que eu fui direto no gerente, né? Mas se aproxima ali do outro, para o cara falar assim, para o cara chegar e te dar uma força, te avisar com antecedência. Sim. Entendeu? Aquelas coisas todas. A informação, né? Tá bem informado sobre o que está acontecendo. Porque quando você diz assim, você andava com os gerentes, estava com isso, nada mais é que realmente se preocupar com o que está acontecendo com a empresa. Se preocupar com o que está acontecendo ao redor. E ser útil realmente de uma maneira diferente do que você já é útil. Exatamente. Né? E tem toda uma técnica, porque você não é entrão, né? De repente o cara também... Porque você também tem vários tipos de líderes. Você também teve esse coronel que foi maravilhoso com você, mas também tem o lunático que aquele que fala, então vamos conversar. Fica na sua aí. Fica na sua aí, vamos conversar. Tem de tudo, já passei por tudo já. Você já passou por isso por também, tudo né? isso, por tudo isso. Que é tipo, você não tem por onde correr, o cara é aquilo e não, acabou. Você não, na vida você vai encontrar todo mundo. Exatamente. Na vida você vai ter aquele que torce por você e que tem aqueles que torcem por você para você se ferrar. Exatamente. E te dá tapa nas costas, né? Exatamente, tapa nas costas. E o perigo são os que estão tapa nas costas. Né? Porque aquele cara que se manifesta, você já sabe. Que é declarado, você já fica esperto. Você já fica esperto, você já tá sabendo. O amiguinho do lado. É aquele amiguinho que você fala, poxa. Que isso, hein? Exatamente. E o que aconteceu comigo? Aconteceu isso com você também. Aconteceu comigo, exatamente. Ou seja, e tudo isso você talvez não entenda no momento que você vive, mas depois você vai entender. Sabe por quê? As coisas se ligam. As coisas se ligam. Eu sou uma pessoa assim, muito assim. Eu tenho uma fé muito grande. Perfeito. Então, quando você tem, assim, bons propósitos da vida, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que ajuda as pessoas, você é uma pessoa correta, reta, você pode até sofrer os reveses, mas a vida sempre vai te colocar no caminho certo, sempre vai abrir um caminho, sempre vai ter o seu espaço reservado, porque você é uma pessoa do bem.
Perfeito. Isso, eu tenho uma Você se história. sente assim. Você se sente. Exatamente, eu me sinto. Essa é a pergunta. Você hoje, Eu me sinto assim. a sua fé, ela consegue hoje Ela me mantém em pé, por mais reveses que eu passo, por mais que eu olho para trás, a minha história, tanto que eu me lasquei, tanta queda que eu tive, só que quando eu voltava mais forte. Perfeito, te impulsionava. Um Me passo para trás impulsionava. para dar um pulo para frente. Exatamente. E é assim que as pessoas, e muitas pessoas não entendem isso. Por que eu? Por que eu? Ah, que Deus é esse que só. Mas você, calma, você não enxerga depois da curva, ele enxerga. Perfeito. Tá? Isso eu tenho, se eu for contar aqui, não sai daqui hoje, porque tem muita experiência, muita coisa aconteceu. Não, mas eu acho que a gente vai ter outros momentos. Sim. Esse é o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter, e com outras pessoas também que vivenciaram, né? E junto contigo. Mas é legal a gente entender isso. Então, você tem que se blindar também da fé, para te dar energia também para pesquisar, para melhorar, para se esforçar, para trabalhar, porque a fé não vai fazer você, tipo, levantar e de novo fazer tudo que você fez, mas vai te dar força para que você faça tudo isso que você procurou. Você começa a ver sentido nas coisas. Perfeito. A fé, ela te posiciona, porque você é corpo e espírito, né? Tá? Eu estou falando dentro da minha crença. Perfeito. Tá? Corpo e espírito. Então, é interessante saber o que você crê. Né? Sim. Porque muita gente também acha que existe uma relação tremenda com dinheiro e religião. Tem muita gente que acha. Né? Não, e eu digo assim, não existe nada. E tem gente que não se sente merecedor, porque tem que ter uma vida humilde, porque tem que ser XYZ não quer uma promoção, não quer se expor, não quer fazer isso. Então, é legal entender que você tem muita fé e tem que agir corretamente. Porque quando a gente fala lá atrás sobre a maneira com que você se expõe dentro do trabalho, muita gente pode imaginar que você estava querendo passar a perna nas outras pessoas, muita gente pode imaginar que você estava querendo se exibir demais, que você estava querendo fazer fofocas, enfim, qualquer coisa, porque não era o seu ambiente, teoricamente, que era para você estar lá. Você foi contratado para A, você estava buscando B. Mas é legal entender que você tem essa fé como um todo, entende muito bem de fé também, a gente sabe, eu tive experiências maravilhosas contigo referente a isso. É muito bonito a sua fé. Mas entender que dá para ser justo, dá para ser digno, dá para ser honesto, dá para ser reto e ser um mega de um cara de trabalho e ganhar dinheiro e fazer tudo isso. Exatamente. Sem precisar pisar em ninguém, né? Sem precisar subir em cima da cabeça de ninguém para conseguir seu espaço, para conseguir todas as suas coisas. É interessante essa relação fé e dinheiro. Até hoje é um tabu. Até hoje tem muita gente que não, pelo amor de Deus, porque é rico é porque roubou. Não. Porque é bem sucedido é porque teve que trapacear alguém. Ele só tem o sucesso que tem. Isso é crença limitante. Ele só tem o sucesso que tem porque, nossa, ele ferrou a empresa inteira. Muitas pessoas fazem esse tipo de associação, viu? Não é? É rico porque roubou alguém, é porque passou alguém para trás. Muita gente, infelizmente, tem essa visão. E que não é uma verdade. Não é uma verdade. Não. Existe esse tipo de pessoa? Existe, mas não é a maioria. Sim. A maioria das pessoas, eu queria entender isso. Esse processo de satisfação, um pouquinho só, assim, desse negócio. Então, não é uma verdade. Não é porque é rico ele teve que passar a perna em ninguém. Não é porque é bem... Não vamos falar rico. Porque rico depende do nível que a gente está falando. Vamos falar, está bem sucedido. Bem sucedido. Uma pessoa que tem uma família boa, que tem um carro bom, que tem um emprego satisfatório, que faz a viagem que quer, que come o que quer porque quer, tem um sucesso na minha concepção. Isso colocando todos os âmbitos, tanto pessoal quanto empresarial da pessoa. Então, tanto no trabalho dela quanto na vida familiar. Mas muita gente, é engraçado isso. E você acha que essas pessoas que pensam assim, elas não vão para lugar nenhum, né? Infelizmente, elas ficam ali remoendo o sucesso do outro dentro da sua... Me explica um pouquinho mais, só rapidamente sobre isso. O que você pensa nessa questão, dessas pessoas? São as pessoas que não têm propósito na vida delas. Elas ficam olhando o sucesso alheio, tá? Torcendo para que ele dê errado, para que... Poxa, meu vizinho, você viu lá o carrão que ele tem? Você viu? Ele agora foi para a diretoria. Isso aí deve ser puxa-saco, entendeu? Aquela coisa assim. Mas ele fica olhando para o outro sem ao menos falar assim, puxa vida, que legal, né? Eu queria ter o carro dele, mas não dele. Aquele é dele. Eu quero saber como é que eu faço para ter o igual dele. Porque aquele é dele, ele conquistou. Perfeito. Poxa, que legal. Poxa, ele chegou a ser diretor de uma empresa. Pô, vou conversar com ele. Poxa, cara, que legal. Cara, qual o caminho, cara? Eu também quero ser diretor da minha empresa também. Como é que você fez? Pô, isso, e esse é o caminho. Esse é o caminho. É você aplaudir o cara e perguntar, cara, como é que você faz? É o benchmark que as empresas fazem. Como é que você faz? Tá? Como é que você faz? Os treinadores de futebol fazem isso.
Eles se conversam, jantam junto, um frequenta a casa do outro. O técnico do Palmeiras conversa com o técnico do São Paulo, com o técnico do Flamengo, eles se encontram. Sim. E aí, por que você usou 4-3-3 naquele jogo? E deu certo. Como é que você viu aquilo? Como é que você teve que visão? Por que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você pensou aquilo? Aí eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Pronto. Muita gente vai achar que tem que ter uma humildade extrema, porque eles são autocompetitivos, mas a questão não é humildade, é uma inteligência extrema. Você é muito mais inteligente quando você pergunta. É exatamente essa percepção que eu tenho. Você não precisa sentir. Porque muita gente também tem dessa, não vou incomodar. Né? Não vou perguntar, porque vai pensar coisas demais. 2, exatamente, se eu perguntar para ele como ele conseguiu, né, chegar nessa posição, ele vai achar que eu estou invejando a vida dele. Né? E não existe. A gente está num outro. Quer dizer, hoje ainda mais, mas a gente percebe desde o início, lá atrás, sempre foi assim que funcionou. Você consegue encurtar caminhos, né? Você consegue se você realmente tem uma pureza desse sentimento de querer realmente aprender, não querer passar a perna. Você quer entender o que o outro faz. Coração puro. Né? Exatamente isso. É aquilo que a gente acabou de falar. Perfeito. O coração puro, a pessoa entende o que você está perguntando. Poxa, cara, que legal. Poxa, amigo, você conseguiu isso. Parabéns, cara. Porra, me dá o caminho das pedras que eu também quero, cara. Eu tô lá na luta, eu tô surpreendendo assim, pô, eu tô vendo que você conseguiu. O que você fez, cara? E você já estando nessa posição, é impossível. É impossível você não querer ajudar outra pessoa que você vê. Aí faz todo sentido, que você vê querendo chegar. Porque se ele me ajudou, você quer ajudar Porque se eu comprei esse carro, você pode comprar esse carro. Você que tá vendo a gente em casa, pode comprar esse carro. Agora, é aquela história também, né? Muita gente quer o que nós temos, mas não quer passar o processo, né? Não quer passar o que tem. É difícil. Né? É muito complicado. É complicado. Então, por isso que sempre vai existir todos esses âmbitos. E você é bem focado, isso que é legal. Você quer devolver um pouco aí pra galera o que você aprendeu nesse caminho todo. Mais uma coisa também, para quem realmente está interessado, para quem realmente quer fazer diferente. Exatamente. Porque é tão focado, né? O caminho é único, Rafael. O caminho é você saber o que você quer. O que você quer? Porque as pessoas às vezes não sabem o que quer. Que, aliás, é um dos primeiros passos mais difíceis da pessoa entender. Exatamente, entender o que eu quero para minha vida. O que eu quero? Essa é uma pergunta mais difícil que tem. Sim. O que eu quero? A segunda pergunta mais difícil. Por que eu quero? A terceira pergunta mais difícil. Qual é o benefício que isso vai me dar? E a quarta pergunta mais difícil. O que está me impedindo? Nossa, até eu fiquei confuso. Entendeu? É porque tem várias opções, né? A pessoa, Essas 4 perguntas são as perguntas são as primordiais, são alicerces. Exatamente. Quando eu me vi num deserto, porque depois entrei no deserto depois, né? Vamos voltar lá. Então, beleza. A gente saiu muito do assunto. Vamos lá. Mas então você conseguiu, assunto, tá? Sim, conseguimos. Mas assim, você tava com capa azul. Nem peguei a capa azul. Nem pegou? Nem pegou. Pô. A primeira coisa quando eu fui lá, a gente batia cartão. Você sonhava com a capa azul? Sonhava com a capa azul. Não, mas veio tudo certo. Aí por quê? Porque eu era auxiliar de serviços gerais. Com orgulho. Estou... não era. E aí, o capa azul já era auxiliar técnico de serviços. Entendeu? O crachá dele era verde, o subfiel era vermelho. Entendeu? O meu era azul, dele é verde, o outro é vermelho. Tá. E ali, o cartão já tá. Quando eu cheguei lá, vi o meu cartão, já vi o cartão. Auxiliar técnico de serviço. Meu Deus. Coisa. Saiu o serviço, entrou auxiliar técnico de serviço. Pô, meu crachá já era o número 2. Era por números, 1, 2, 3 os estágios. Eram as estrelas, né, meu amigo? Aí, o que aconteceu? A sua foto e tudo. Ou era só o nome? Não, com foto. Tá. E aí, o que acontece? Quando eu fui assumir a capa azul, alguém falou, na sala de controle de registro, tal, o cara tá saindo de férias, você não quer cobrir lá ele, tá? Gente, tá, vou, com certeza. Já da roupinha do corpo, já não tinha capa azul, né? Mas já era roupa do corpo, só colocava a capa azul. Né? Sim. Mas ali no escritório era a roupa do corpo. Era um serviço paralelo ou um serviço acima do capa azul que você foi prestar lá nessa forma? Era igual. Igual, sim. Tá? Mas não precisava estar no barracão. No escritório, tá. na área de cobrança, na área tá? Aí eu fui para lá, supri um colega que estava no mês de dezembro, né? Eu passei, o concurso foi em novembro, eu ia assumir no 1º de dezembro, só que o colega
dessa área, saiu para o meu dezembro de férias. E eu fiquei no mês de dezembro substituindo ele, aprendendo serviço. Aí aqueles 80% que já não gostava de você, daí eles foram ao chão, né? A galera já. Mas nem pegou a capa azul, já tá vendo como falar. Já estava no escritório, ar-condicionado, 8 às 5, sábado, Olha domingo em casa, à noite em casa, aquela coisa toda. Você não tinha isso. Não tinha isso, né? Eu tinha uma namoradinha nova, que hoje é minha esposa, né? E aí, poxa, beleza, à noite podia fazer isso, à noite eu voltei a estudar, né? Aquela coisa toda. Sim. E aí, sábado, domingo já estava em casa, né? Já ia namorar, aquela coisa toda. Ou seja, a minha vida ficou programada. Porque quem faz turno, você uma hora tá de manhã, outra da tarde de tarde, você tá de noite, então você... É difícil, dá pra se programar também. Dá pra se programar. Mas é mais difícil você ter um horário comercial, vamos dizer assim, das 8 às 5, segunda a sexta. Cada um dentro do seu planejamento. Sim, o perfeito. meu se encaixou mais ali. E aí, quando ele voltou, começou o mês de janeiro, ela voltar para o armazém. Daí o chefe gostou tanto de mim ali, pô, a gente gostou de você, tal, você foi um trabalho legal, você não quer ficar aqui com a gente, tal. Eu falei, fico, beleza. E fiquei. Fazer o quê? Você falou para ele, fazer o quê? Não, e tava feliz lá mesmo, tava feliz, a turminha era uma turminha legal, sabe? É até pecado falar isso, era um nível um pouquinho maior, a conversa era outra, o papo era um papo mais inteligente, eu queria ficar naquele meio. Ah, beleza, então eu fiquei lá. Então você aprende com as pessoas. Era uma tribo diferente, né? Uma tribo que você estava mais acostumado, vamos dizer assim. Era uma tribo diferente, tá? Porque o nível de exigência para trabalhar no armazém, como vocês viram, não era tanto igual eles ali. Né? E acabei, eu fui migrando para lá e fiquei lá. E ali foi legal. Só que ali, fiquei ali um tempasso, né? Não, pera um pouquinho, você sonhou tanto que a capa azul não tava bom. Não tava bom. Você passou um tempo e você falou, não quero mais a capa azul. Foi isso. Não, porque daí ali eu ia ser chefe, liderar. Mas quando eu fui pro escritório, eu era mais um, porque lá tinha um outro chefe. Entendi. E aí eu fui. O problema da chefia. É que assim. Eu tava num nível mais alto, mas eu tinha um outro chefe. Porque todo mundo era no mesmo nível ali, entendeu? Todo mundo era no nível do capa azul. Aqui o capa azul mandava numa equipe. Só que no escritório, todo mundo tinha o nível dele. E tínhamos um outro chefe. Perfeito. Com nível de subfiel. O que foi legal é que você já viu um próximo degrau, né? Já viu um próximo degrau. Você não precisou ir lá limpar o escritório. Não, porque já tinha que limpar. Já tinha que limpar. Evolução sempre. Tudo escola, tudo aprendizado, tudo aquilo ali foi indo. Aí eu fiquei estagnado por um bom tempo. Sabe aquela coisa? Tá legal, aprendemos, aprendeu, o negócio é diferente, é dinâmico, mas... Parou, né? Parou 1 ano, parou 2 anos, parou 3 anos, parou 4 anos. Tá? Não vê futuro? Como é que é essa sensação? A sensação Quer dizer, é que... futuro você vê, mas um futuro limitado, uma limitação. Não, limitadíssimo. É tipo assim, eu vou me aposentar aqui nesse escritório legal, sou bom no que eu faço. Hoje eu sou tão bom que eu precisava ficar só meio-dia fazendo isso, que eu já consegui fazer tudo que eu fazia o dia inteiro. Exatamente. Fica assim. Os desafios, eles acabam e viram uma rotina. Acaba o desafio e aquilo que eu fazia hoje, eu ia fazer amanhã, eu ia fazer semana que vem, eu ia fazer o mês que vem. E com certeza, no próximo ano, no outro. O chamado contínuo, né? Sim. Aí, aquela coisa de fuçar, resolver informatizar a área. Né? Porque até então, os computadores estavam entrando, teve uma área de informatização, tal. E aí, por ser novo, aquela coisa toda, molecão, pô, eu estudei, né? A empresa pagou, eu queria fazer esse curso, eles pagaram numa empresa lá de informática. Eu passei e fui trabalhar na equipe de computação, vamos falar assim, na sala de processamento ali. Olha que legal. Aí eu fui, mas é a mesma coisa, tá? Eu só saí dessa mesa e fui para aquela, tá? Mas foi uma mudança. Olha que... Mas foi uma mudança. Que legalzinho. Mas foi uma mudança, não era rotina. Eu não estava mais... Até porque era desafiador, né? Era desafiador, exatamente. Era novo, era sistema, já estava no computador ali, naquela coisa. Estamos falando aí... Os caras batendo... Era tudo assim daí, legal. Mas eu continuava. Perfeito. E ali é o chamado estar no lugar certo na hora certa. E aí o que acontece? Em 94, a Receita Federal resolveu informatizar. 10 anos depois. Estamos falando que você entrou no aeroporto em 84, isso, 10 anos depois... 86, 87 informatizou a área ali da Infraero, tal. Em 94, a Receita Federal ela implantou ela já era informatizada, mas implantou um sistema integrado novo. E ali tinha que ter líderes com senha da Receita Federal, porque o sistema mudou tudo. E eu estava lá na informática. E ali, lógico, né? Dentro daquele grupo que nós tínhamos ali, o nosso chefe era o Wagner,
Perfeito. Wagner Jean Francisco, um abraço, vai ver isso, tá? Também foi um grande Com mentor certeza vai mesmo. ver, vai chegar. Tá. E ali é o seguinte, ali nessa oportunidade nós tínhamos, como cresceu a área, tivemos que informatizar o terminal todo, tinha que ter grupo de digitadores, aquela coisa toda 24 horas, a coisa aumentou muito e tinha que ter líderes para isso. E aí foi minha primeira promoção como encarregado, aí eu fui para encarregado, fui promovido como encarregado. Eu e meus Olha que colegas. legal. Aí eu fui encarregado, já vou outra promoção. Ó, o cascalho aumentou, aí beleza, né? Mas aí eu já voltei para o armazém de novo, voltei para o terminal de novo. Certo. E foi Mas daí indo. com uma outra posição. Uma outra posição, já como encarregado, já o chamado subfiel. Já. Subfiel, literalmente. Mas não era mais nobre subfiel, ele era encarregado. Sim. Tá? Plantonista. Então, tava lá. Perfeito. Então já voltou pro turno de novo, aquela coisa toda. Mas já é outra coisa, entendeu? Eu tinha a equipe lá. Tá? E você saiu total do escritório, já não fazia mais aquilo do escritório e foi agora... Foi agora comandar o pessoal ali, tá? E dentro desse... Aí ficamos lá em 94, 95, 96, 98... Comecinho de 98, trocou toda a administração, trocou o gerente, trocou o superintendente, trocou o chefe, trocou tudo. Veio um pessoal novo de São Paulo que assumiu ali. Nossa, que loucura. Trocou todo mundo. Você conhecia todo mundo, né? E de repente sumiu todo Sumiu mundo. todo mundo. Sumiu todo mundo. E ali, pá, começou aqui, papo vem, papo vai, aquela coisa toda. E eu sei que eu resolvi... eles iam abrir uma sessão que tinha na estrutura, mas ela estava inativa. Resolveram abrir uma sessão lá. E eu fui convidado a ser o chefe dessa sessão. Mais uma. Olha que legal. Chamado, ó, uma sessão aqui. Beleza. Tá. Mas o Osmar falou para mim, ó, você vai ser chamado, porque vão abrir uma sessão lá e seu nome foi falado na mesa. E lidar com essa ansiedade também e continuar fazendo o trabalho. Cara, você esperar uma promoção é uma alegria, cara. Você sabendo que a coisa vai acontecer. E ele falou assim, depois do almoço vão te chamar. E aconteceu certinho. É o resumo, assim, para quem não teve essa sensação, porque também a gente tem um público muito jovem. E eu acho que cada vez mais a galera procura ensinamentos mais jovens ainda, para já ser mais assertivo, mas isso, embora... não independe da idade, e eu acho que mais depende da boa vontade da boa pessoa, vontade de você estar não é presente. idade. Exatamente. É. Mas a galera jovem. Então, isso que também é interessante. A promoção, eu acho que ela fecha um ciclo de um esforço, de uma situação, de uma preparação. É o prêmio. Porque você foi reconhecido. Reconhecimento. É reconhecimento. Poxa vida, eu tenho uma oportunidade aqui, tem esse. Não. O Rafael. Para chegar no teu nome, foi discutido ainda. Sim. Seu nome veio à mesa. E dentro daqueles que estavam outros nomes, né? Sim. Seu nome foi escolhido. É muito gratificante. É gratificante. Agora, por que foi escolhido? Qual foi o critério? Né? Sim. Mas seu nome foi escolhido. O deles não. O seu foi. Poxa, quando chega e fala, estamos com a oportunidade aqui, contamos com você, tá afim? Claro que tô. Então, quero resultado. Ok, fechado. Sempre também vem com uma grande responsabilidade. Não, né? isso sempre. Quanto sempre, mais você né? sobe, a responsabilidade triplica, né? aumenta. Mas é um prêmio. Podia ser o salário junto com a responsabilidade, a mesma equivalência, né? Porque normalmente... Não, mas eu aumentava também. Aumentava também. Mas eu digo assim, da mesma proporção, né? Porque essa questão salarial é interessante. E você já tinha uma meta quando você já entendia, isso que eu queria falar, dinheiro. Dinheiro um pouquinho, somente do dinheiro agora. Você trabalhava na Infraero todo esse tempo e você já entendia quanto ganhava X, quanto ganhava Y. E você tinha naquela época 10 anos de Infraero, que a gente está falando agora de 94. Você já tinha uma pretensão salarial. Existe também isso dentro do método de você entender aonde você quer chegar e se sentir capaz de. Porque lembra quando a gente fala, você precisa se sentir. Se eu quero chegar a tal ponto, eu preciso me sentir. Mas também você precisa entender tudo que aquela profissão ela dá. Então, eu começo esse papo com o dinheiro, mas não é só o dinheiro. É entender, por um exemplo, eu quero ser gerente, tá? Ele comanda quantas pessoas? Ele tem quais funções? Quais são as obrigações? Mas também quanto que ele ganha? Mas também qual que é a participação dele? Então, acho que isso tudo deixa você sabendo, é a pergunta que eu te faço que você já sabia na época, acho que, logicamente, a resposta será sim, mas é interessante a pessoa também perceber o que ela quer, se realmente ela quer aquilo, de uma maneira geral, porque muita gente só olha pro dinheiro. Olha, quando eu for gerente eu vou ganhar 20 mil, vou ganhar 30 mil, vou ganhar 50 mil, sei lá, vou ganhar 5 mil.
Mas não olha que em compensação também é aquele negócio que você acabou de falar. Acabou de receber a promoção, mas olha, eu quero esse resultado. Sim. Eu quero dessa maneira. Exatamente. Eu quero assim. Você tem resultado para entregar. Eu estou te dando uma área, eu estou te dando uma equipe. Aquela área tem que dar esse resultado. Pô, E ponto final. acabou. Seu nome foi falado lá, agora me prove que eu não estou errado. Exatamente. E aí, meu amigo, é contigo. Você tem uma responsabilidade com a equipe Com a e equipe. com o cara que também, de repente, te contratou, né? Que te Exatamente, a responsabilidade é muito grande. A questão dinheiro, ela não é o primeiro plano. Porque se você fala, eu quero chegar lá porque eu quero ganhar tanto. Poxa, eu quero ser aquele gerente, porque aquele gerente ganha 20 mil, eu ganho 5, pô, vou ganhar 20 mil. É o caminho errado. É o caminho. Ele não vai chegar lá nunca. Olha que interessante a gente olhar só por dinheiro na posição. Não, você não vai chegar por quê? Porque o nível de esforço é outro. Se você olhar assim, eu quero ser um gerente. Portanto, o que eu faço para ser um gerente? Porque aquilo ali vai me dar, óbvio, vou ganhar mais, mas por conta do cargo vou ganhar mais. Mas aquilo ali vai me dar um status. Poxa, eu vou chegar em casa, minha esposa vai falar, pô, meu marido é o gerente ali. Sabe aquela coisa assim, de orgulho, aquela coisa, pô, chegamos lá, eu vou poder dar mais conforto. O dinheiro vai me propiciar botar meu filho numa escola particular, eu vou ter um carrinho melhor, eu vou morar num bairro melhor, vou ter uma casa legal. O dinheiro realmente vai ter valor, né? Eu começo a ter valor, mas isso daí ele é consequência, porque eu não vou ser gerente do nada. Eu vou ter que ver qual é o caminho que faz para chegar lá. Eu vou ter que estudar alguma coisa diferente, eu vou ter que conversar com pessoas diferentes, eu vou ter que entender daquilo diferente, eu vou, de repente, para ser o gerente, eu tenho que ser primeiro o supervisor, o coordenador, para depois ser o gerente. Não é meu próximo cargo, você entendeu? Então, isso que eu falo, você tem que saber o que é que você quer. Então, são esforços diferentes, preparação diferentes e você dar resultados diferentes. Aquele que, eu quero chegar lá para ganhar o salário que ele ganha, ele vai fazer um esforço que não é o esforço correto. Necessário. Eu te pergunto isso porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas, mas muitas mesmo, que eu conheço e só conseguem enxergar o dinheiro, não conseguem enxergar a função. Estão bem hoje? Estão bem hoje? Não sei, deve estar. Enfim, dentro da imaginação delas, mas assim, é muito complicado. Você sempre escuta, não, porque você é o chefe, porque você é isso, porque você é aquilo, tá? Mas eu nunca escuto, cara, como é que você faz isso? Como é que você porque faz ninguém isso? faz. Entendeu? Eu 10% escuto vou te muito perguntar. isso da galera mesmo, tal. Então, você vê que a galera tá muito ligada enquanto eu vou receber, e não quer aprender. Parece um imediatismo, né? E eu acho que muita gente no mercado hoje, e por isso que você está aqui me deixando muito claro, essas informações são dúvidas mesmo. Eu acho que, pelo que eu conheço, muita gente quer uma coisa imediata e não é assim que funciona. A gente está percebendo que começamos no Exército, agora nós já estamos em 94. Nós ainda estamos em 94. Ainda estamos em 94. E quanta coisa já aconteceu? Quanta coisa. Quanta coisa já passou daquela Entendeu? fonte. Quanto desde que você entra, então, 10 anos e olha que já estamos com você dirigindo uma sessão, começando como auxiliar de serviços gerais na madrugada. Na madrugada. Mas legal, vamos fazer alguns resumos, mas se a galera quiser, vai deixando nos comentários aí e a gente vai expondo mais alguns detalhes, algumas dúvidas. A gente pode fazer um outro podcast só de dúvidas, assim, mas espera um pouquinho, onde que era esse hangar? Onde que era esse aeroporto? A gente vai deixando. Mas tá, aí você foi promovido novamente e agora tem uma equipe. Tem uma equipe agora. Foi a primeira vez que você dirigiu uma equipe? Foi. Aí eu era um... Então toda aquela alegria, aquele êxtase, como é que foi o primeiro dia? Como é o primeiro dia de liderança também? Não, porque nesse caso, eu era um dos líderes, porque, como eu falei, eu voltei pro terminal e voltei no turno. Certo. Então, de dia tinha um líder, à tarde de outro líder e à noite era eu. Entendeu? E tinha alguém da sua época antiga ou não? Lá, não? Tinha. Não. Tinha. Você não tinha que encontrar velhos fantasmas? Tem, isso aí tem. Até lá, meu amigo. O caldo já engrossou, acabou. Né? Lá já virou poenta. Então, ou seja, aí o que aconteceu? Aí eu fui a chefe. Não, aí eu fui a chefe. Eu falei de encarregado, acho que eu falei errado. Sim. Depois abriu aquela sessão que estava inativa, eu fui a chefe dessa sessão. Perfeito. Já com um grupo que comandava todos esses que eu já era encarregado, entendeu? Fui a chefe total. Aí eu fui a chefe e ali eu fiquei 3 meses. Eu era chefe da sessão, fiquei 3 meses.
E por que acontece? Porque aí o chefe da importação, eu tô falando que eu era chefe de uma jangada e o chefe da importação era o chefe de um Titanic, entendeu? Era 536 empregados. Meu Deus, só na pressão. Exatamente. Dali, eles resolveram trocar o chefe da importação. E aí escolheram, temos que pegar alguém que tem um perfil aí. Aguinaldo. Meu Deus, você pula pra 536. Saí de um grupo, acho que de 25, mais ou menos, que eu tinha. Uma sessão recém-aberta, 3 meses, estávamos formatando ela assim. E aí abriu aquela área lá, o chefe já tinha uma sala do lado da sala do gerente, uma coisa pomposa lá. Terminal de importação. E por alguns motivos resolveu trocar a pessoa. Sim. E aí tinha que botar alguém. Sorte a sua, né? Me convidou, tô dentro. Vambora. E aí, eu tava de férias. Sempre quando eu tô de férias, alguma coisa rolava, entendeu? Tava de férias. E a galera acha que ficar de férias é tipo, vou chegar, você mandar embora, né? Você. Não, rolava. Você Daí saiu um de amigo férias. foi em casa, lá, Aham. tava lá fazendo visitas pra mim. Ele falou: olha, não, coisa vai acontecer isso, tal, e vão abrir lá, e você vai assumir lá, e eu vou assumir o teu lugar, tá? Beleza, falei mesmo, pá, vamos fazer uma parceria. Cara, e como é aqui. que dorme nesse dia? Aí pronto, né? Aí você fala, caraca, eu não entendo tudo aquele negócio, eu não sei como aquele negócio. E aí? Você tem fé. Eu tô Falta fé. Pô, eu saí de uma jangada para um Titanic. Meu Deus. E ali eu tinha mais 3 encarregados de setor, 15 de turno, fora soldado raso, né? Que aí dava os 500, entendeu? Meu Deus. Aí quando eu sentei naquela mesa lá, eu falei, e agora? Só que nessa transição de sair a pessoa e eu chegar, ficou uma lacuna. Aí ficou uma pessoa lá. Um dos encarregados assumiu a interinidade, que ele já era o segundo dela. Perfeito. Né? Aí eu sentei lá, humildemente, perguntava tudo para ele. Humildemente. Que sempre funcionou, né? Como Sempre funciona funcionou. isso? Por que o crachá dessa cor? Por que isso gastar? Não, chegava para ele assim, ligava para ele, olha, eu tô com uma ementa que tá dizendo isso, o que eu faço? Ele me falava, ó, você faz isso, qual que é o assunto? O assunto é esse, estão me pedindo isso. Daí ele falava, ó, você pode autorizar, não tem problema nenhum. Ó, você não autoriza não, porque isso daí, já tentaram isso, já tentaram fazer isso e tal, mas eles estão errados porque eles não cumpriram essa parte, então você nega. Ok, beleza. Ele vinha, me ajudava a despachar, me ajudava a fazer o quê? Até eu começar a andar sozinho. E tudo bem. E é um cara que com certeza você deve ter ajudado também, né? Poxa, ajudei demais. Né? Ele era um dos tops que estava lá. Merecia ser ele, merecia, mas quem decide não é eu. Quem decide foi quem está acima de nós. Não, e eu digo você que legal ter esse cargo, porque você pôde ajudá-lo também, porque ele tá fazendo exatamente o que você fez lá atrás. Você foi solícito, foi disponível, foi tipo de boa fé. Então, com toda certeza, acho que ele tenha tido uma boa. E boa. quem eu escolhi depois para ser meu segundo, você sempre tem que ter um segundo, tá? Uhum. Quem era o meu segundo não era ele. Olha. E tudo bem. Que legal. Foi um outro que eu botei lá, outra pessoa que falava mais ou menos a mesma língua. O fato dele ser bom, e é bom, Uhum. não é demérito nenhum. Perfeito. Tá? Mas ele já vinha da linha do outro, do meu antecessor, que era uma linha que também que dava certo. Mas eu vim com uma nova roupagem, eu vim com a minha cara agora. Ele fez a transição entre a pessoa e falou, pô, consegue caminhar sozinho agora? Qualquer coisa eu tô aqui. Deixa eu caminho. Montei até pela própria missão dele, pela própria situação dele, ele foi lá eu quero ser encarregado. Beleza. Show. Não, fica ali. Aí eu peguei um dos outros da minha turma mesmo, que foi promovido comigo, e botei como... Tá ali, perfeito. E a coisa rolou perfeitamente. E assim a coisa rolou. E aí eu fiquei lá, com o tempo ali, como chefe de importação, e pô, com uns desafios tremendos que davam lá, meu amigo, coisa quase me doidou. Né? Bom, quase não, eu fiquei doido. Né? Eu acho assim, a gente pode ir para esse podcast, atenção, hein, fazer um desafio pra galera. A gente pode ir para esse podcast entender o seguinte, eu queria entender um pouco mais, então dá para perceber que você teve uma história gigantesca e ela não termina como chefe de importação. Não. Ela não termina como chefe de importação. E se interessou pra galera que com certeza quer entender um pouco mais esse fim da história, a gente vai fazer alguns nuggets, algumas coisas. Acho que é legal deixar os comentários aí embaixo.
é legal, sabe, interagir mesmo. Esse podcast é para deixar você mais acessível, tirar um pouco você dos cursos que você faz com maestria, das consultorias, e a galera entender que você é gente literalmente como a gente, que Sim, 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 batalhou, sim, que exato, fez e que aconteceu. exato. Então, logicamente, se aperfeiçoou como um todo, porque tudo que a gente falou aqui foi sobre uma preparação que ela não está nem na metade da história. Porque depois ela não chegou nem na metade da história, né? Estamos no 38 do primeiro tempo. Isso, 38 do primeiro tempo. Mas, até para ficar mais dinâmico, se você concordar, a gente vai fazer um segundo podcast da Podemos segunda fazer. parte dessa história. Uhum. E já respondendo já as dúvidas que a galera vai ter dessa primeira parte. Maravilha. Mas, assim, foi muito legal. É muita informação. Você deu várias dicas. Se a gente voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver que a gente deu várias dicas de posicionamento, Sim. várias dicas de como Atitude, fazer, de aprender. atitudes. E a gente não tá no meio da história. Não chegamos no meio da história. Bom, ficamos aqui com o Aguinaldo Souza. Eu queria que você deixasse, por favor, agora, tá? Por favor, agora, as suas mídias, como a gente te encontra, os seus contatos, e falar um pouquinho também, vamos arredondar um pouquinho mais o que é Alper. Tá. Então, um pouquinho mais, me explica um pouquinho mais aí. Vamos começar pelo Alper. O que é o O Alper? que é Alper? Você falou tudo isso e de repente falou, vou ajudar alguém, fez isso por algum motivo, fez isso, por que você montou o Alper? Alper, ele é uma sequência de fatores, né, para chegar no Alper. Alper é alta performance, tá? Perfeito. Alter, é alta performance sintetizada. Por que eu trabalhei em cima de alta performance? Por quê? Porque isso vai ficar mais latente no segundo tempo, né? Show. E quando eu saí, quando eu comecei a fazer minha carreira solo, minha empresa, né? Quando eu saí, eu comecei a estudar mais desenvolvimento humano, eu já sabia que eu gostava de liderança, de gestão. Eu falei, é isso que eu quero, isso daí fluiu muito, né? Então, 10 anos antes de eu sair, vou falar isso aí depois de novo, eu me preparei e ali comecei a trabalhar o que é Alper, né? Comecei a falar alta performance, aí o Alper nasceu do nada, né? Eu gosto de alta performance, então estudei muito alta performance. A vida inteira foi alta performance, né? Alta performance. E aí quando eu comecei a me aprofundar em desenvolvimento humano, alta performance, inteligência emocional, estratégia, planejamento, aquelas coisas todas, aí eu peguei a alta performance e montei o alta performance, Alper, né? Método Alper, porque começou com um método. Esse método de tudo isso que nós falamos, de como você está num estágio onde você está insatisfeito com o seu trabalho e você percorrer, né, um caminho para que você seja reconhecido ou promovido, você conseguir um crescimento na sua carreira. O Alper nada mais é que um método que forma líderes. Se você vai crescer na sua carreira, você vai liderar alguém. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Mas assim, eu escrevi o método por conta de toda a experiência da bagagem que eu tive. Eu vi que tinha uma raiz única. Peraí, o caminho sempre foi esse. Foi toda a minha história. De experiências, exatamente. O caminho só. Eu falei, bom, o caminho é esse, não muda. Porque o Alper, então, é uma mistura, a gente pode dizer assim, Ele é um método. Um método, perdão, mas que do que você viveu. Sim. Junto com uma série de estudos que você fez, só para confirmar que tudo que você viveu, ele se replicou nos estudos que já estão... Se replicou. O Alper nada mais é que a minha vida mesmo, a minha vida pessoal. Fantástico. Né? Nós estamos só no meio do caminho. Ou seja, profissional, vamos falar assim, né? Mas toda a minha carreira foi o Alper. Tá? Tudo aquele, desde que tudo começou, do que você falou, foi o Alper. Então, tá testado, retestado, rechecado e testado novamente. Novamente, total. E você já tem muitos alunos também? Já tem. Com o método Alper, né? Que já tem o método Alper, que com resultados, né? Por que eu falo? Por que o meu canal no YouTube é alta performance na essência? Não é Aguinaldo Souza? Porque alta performance, porque alta performance, é uma metodologia. Por que é essência? Se vocês prestarem atenção, nós falamos muito da essência do ser humano. Coração puro, coração aberto, sinceridade, olho no olho, você querer ajudar as pessoas, estar sempre visando ser uma pessoa do bem. Isso é a essência do ser humano. Então, se você quer corrigir alguma coisa, quando eu vou nas empresas, falo com gerentes, vou fazer mentorias. Perfeito. Eu não olho a pessoa, eu estou falando com o gerente, eu estou falando com o ser humano. Então eu preciso entender ele
a vida pessoal dele primeiro, eu preciso entender ele, porque às vezes o problema dele ser, não vou falar mal jeito, dele não ter a liderança que ele gostaria, não está dando os resultados que ele quer, de repente é alguma coisa da vida pessoal dele que está atrapalhando ele. Então eu preciso entender a vida dele, qual que é a rotina dele, o que ele faz, eu preciso entender a vida pessoal dele, tá? E ali dali eu venho trazendo ele para a vida profissional, se fazer essa conexão. Então isso que eu chamo essência. Eu trabalho primeiro a pessoa, depois o lado profissional dela. Isso é fantástico. Nas suas assessorias que você faz já diretamente com a empresa, que você também faz isso. Faço diretamente. Você pega times, lideranças, isso, equipes como um todo. Direto. Bom, e aonde que a gente te encontra? Então, no canal do YouTube, Alta Performance na Essência. Já se inscreve, inclusive vai estar nesse canal, essa live, se inscreve aí. O Instagram, qual que é? O Instagram, temos 2 Instagram, perfeito, que é agnaldosouza.oficial, né? Que é ele é um mesclado oficial, de tudo, perfeito, oficial. E agnaldosouza.alper, onde eu coloco dicas, as minhas lives estão lá, eu coloco ali frases de impacto. Muitas informações bacanas. Estão lá, estão tudo lá, estão tudo de graça para as pessoas lá. E o nosso site da Alper Treinamentos é alpertreinamentos.com.br, também tem material lá, todo o nosso treinamento, nossos cursos, palestras, está tudo lá. Lá tá todos os telefones, o próprio curso contatos, tá lá também, né? Tá tudo lá também. Tudo lá. Então, beleza. Bom, foi um prazer falar contigo. Prazer todo. E ó, espero que vai ter a parte 2. Tchau.